Paz seja com todos os amados e amadas, doutores e doutoras. Meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Nós estamos nos preparando essa semana para transmitir as aulas a partir do dia 1º de janeiro, as quais nós havíamos prometido, né? E doutores e doutoras, eu já dei uma primeira aula ali e vou repetir lá aqui nesse ponto para tentar mostrar a forma como nós cremos, como nós entendemos a Bíblia. Eu sei que muita gente vai se escandalizar, né? Mas não mais que eu. Essa madrugada eu recebi uma ligação via câmera, né? A pessoa se disse de um país árabe aí, né? E que ele crê no Alcorão. E ele não acredita em João 3,16. Maravilha. Cada um tem direito de crer no que quer. Mas eu acredito assim, que se toda a Bíblia ela fosse perdida e ficasse só João 3,16, ele seria capaz de salvar o mundo inteiro. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz e mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Vamos para a lousa? Eu tenho aqui uma caneta azul e uma preta. Vamos lá? Então, esse quadro que eu fiz aqui em azul representa todo o céu. Vamos lá? Vamos fechar aqui todo o céu. Então, esse é o céu. Todo o céu. Céu, lindo céu. Né? Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Vamos lá? Então, todo o céu. No céu existem milhares, milhões e bilhões de criaturas. E Deus vive dentro de suas criaturas. Então Deus está dentro de suas criaturas no céu. Só que Deus sonda os corações, e no livro de Isaías 14 e no livro de Ezequiel 27, Deus ele nos mostra que ele detectou um problema em Lúcifer. Foi achado pecado em Lúcifer. E Deus sondou os corações e Deus descobriu que o pecado estava na 3ª parte do céu. Isso está escrito em Apocalipse 7:12, de 4 a 7. Então, uma vez que Deus está dentro de suas criaturas e as suas criaturas pecaram, ok? Deus ele fica fora. Então aqui Deus separa a 3ª parte do céu com a 7ª parte do céu. Então aqui nós temos a 7ª parte do céu e aqui nós temos a 3ª parte do céu. Ok? Entendido? Aqui Deus está dentro de suas criaturas. E aqui Deus está fora de suas criaturas. Ok? Então, Deus dentro da 7ª parte do céu e Deus fora da 3ª parte do céu, separada do céu. Olha aqui, é uma separação. Ok?
todo o céu, tendo Deus dentro, eles tinham luz, vida, caminho, verdade, riso e alegria. Todo o céu tinha esse conhecimento, esse entendimento do que era luz, vida, caminho, verdade, riso e alegria. Uma vez que a terça parte do céu pecou, Deus se afastou da terça parte do céu. Então, quando você sai da luz, você fica nas trevas. Não é que Deus jogou trevas na terça parte. Não, não. Simplesmente quando a ausência da luz, ela provoca trevas, né? Então, a ausência da vida produz morte. A ausência do caminho, você fica perdido. Jesus Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido, né? A verdade saiu fora, entrou a mentira. Vós tendes por pai ao diabo, que é o pai da mentira. Saiu o riso, entrou o choro. Saiu a alegria, entrou a tristeza. Certo? Saiu. Então, a ausência disso provoca isso. E Deus, Todo-Poderoso, tinha uma sentença. No céu, a alma que peca, essa morre. Então, o destino da terça parte do céu é a morte. Sentença de um rei, ela não pode ser revogada. Ok? Então, Deus Criador coloca aqui. Deus fora, muito bem. Então, mas a Bíblia, ela é maravilhosa, que ela nos mostra no livro de Esther, de 4 a 8, Mardoqueu e Esther, eles intercedem pelo povo judeu junto ao rei Xerxes. É uma analogia do que aconteceu comigo, com você, conosco. Então, a rainha Esther e Mardoqueu vão até o rei. Quer dizer, a rainha Esther foi até o rei só. E pediu a casa de Amã. O que Deus, o rei Xerxes fez? Deu para Esther a casa de Amã. Morreu enforcado. 10 caíram ao lado direito de Esther. 1000 caiu ao lado da Esther, que era Ramã. E 10 à sua esquerda, que eram os filhos de Amã. Mas ela não foi atingida. Palavra do Senhor do Salmo 91. Tudo rei, né? Então, eles foram até o rei e eles apresentaram diante do rei um argumento para a terça parte do céu. Ninguém chega no rei e fala para o rei, conta a historinha. Não, não. Vocês podem ver que quando Salomão, nós nem sabíamos o que era rei, o que era reinado, e Deus, ele deixou tudo isso escrito em sua palavra, sacrifício, cordeiro, ele queria que nós soubéssemos sobre esses assuntos. Tudo isso foi explicado nos pormenores. Então, a rainha Esther, que é o Espírito, significando o Espírito Santo, e o Senhor Jesus,
que está aqui mostrado pelo Mardoqueu, Esther, de 4 a 8, ok? Então o Senhor Jesus e o Espírito Santo assumiram todos os riscos. O argumento que eles conseguiram para dar, eles não conseguiram libertar o povo judeu. Eles deram o direito do povo judeu se defender. Não conseguiram derrubar o edito de um rei, porque o decreto de um rei ele não pode ser revogado. Então, Esther e Mardoqueu, o Espírito Santo e o Senhor Jesus conseguiram o anel no dedo para que eles fizessem um novo edito para tentar salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e nos deixou o Espírito Santo, que está aí, deixou a sua glória e está no nosso meio tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostrando o edito do rei. Qual é o edito do rei? O edito do rei é a Bíblia. Ela mostra o que nós devemos como nós devemos nos defender, por que nós devemos nos defender e do que nós devemos nos defender. Ela é bem clara nas explicações. E enquanto a Bíblia estava sendo escrita de Gênesis a Malaquias, ok? Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento todo, Deus estava nos orientando, nos explicando o que os acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuro no céu ou no inferno, seja a sua escolha, ok? E quando terminou de ser escrita a Bíblia em Malaquias, então Deus materializa tudo isso que nós vamos sentir, inclusive o sacrifício do Cordeiro. Ele foi materializado, ok? Eu tenho nos meus escritos sobre a materialização de tudo, tenho alguns vídeos também. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu passei aqui, né? É uma parte. Nós vamos ter mais outras partes, mas o que eu queria que vocês entendessem era isso. Então, a terça parte do céu pecou, deveria ser morta e condenada, mas Esther e Mardoqueu se interveio, né? Intercedeu por nós, dizendo que nós não poderíamos ser mortos nem condenados, né? Marcos 16:16 e João 3:18 mostra que a alma do ser humano está condenada. Então Deus nos empresta um corpo e um espírito. Eclesiastes 12:7 nos empresta um corpo e um espírito, né? Nos dá um prazo de tempo. Você está condicionado a tempo e a espaço. Tempo, 70 anos. Salmos 90:10, 70 anos. Emprestou um corpo que é pó e ao pó tornará. Um espírito que... Um corpo, né? E um espírito que vai voltar a Deus. Agora, a alma, essa está condenada e morta. E você tem 70 anos para comparar, experimentar, comparar e decidir entre luz e trevas, vida, morte, caminho ou perdido, verdade ou mentira, riso ou choro, alegria
ou tristeza, sofrimento e tormento. Isso é uma decisão sua, de cada ser humano. Cada um tem o direito de experimentar e decidir qual será a sua escolha. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Meu nome é Silvanir, levando você a conhecer a palavra de Deus. Espero que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente, doutores e doutoras. Que o Espírito Santo possa vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que esse estudo ele é muito profundo, mas eu tento levar vocês a uma explicação mínima do que eu dei ontem para aquele árabe, o que eu estou passando para vocês hoje. Espero que vocês consigam entender a dinâmica da coisa. Você entenda o mecanismo. E aí você entendendo a dinâmica, você entendendo o mecanismo, você possa se defender melhor e vencer em nome do Senhor Jesus, que é a intenção de Deus, que você vença. A vitória é nossa, em nome de Jesus.